Olá, hoje no Almanac, sendo nosso assunto saúde, nós vamos receber o vice-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, o Dr. Justo Leivas, que veio bater um papo conosco sobre fatores de risco para doenças cardiovasculares. Boa noite, doutor. Boa noite, Jorge. Boa noite, os telespectadores. E, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade, a Sociedade de Cardiologia agradece, porque temos uma proposta de começarmos a conversar sobre os chamados fatores de risco da doença cardiovascular aqui no Rio Grande do Sul, fatores dos quais nós estamos muito preocupados, né? Porque temos números realmente, posso chamar até de assustadores aqui no nosso estado. Doutor, é uma grande honra tê-lo aqui no Almanac. E eu acho, assim como nossa entrada no nosso bate-papo, o que levou a Sociedade de Cardiologia a se envolver com esse problema tão assim profundamente? Bom, a sociedade, em primeiro lugar, se sentiu no dever de começar realmente a conversar com a população sobre esses riscos e também porque algumas pesquisas que vêm sendo publicadas ultimamente, do ponto de vista nacional, apontam o nosso estado como o estado que tem avançado muito e, inclusive, estando em primeiro lugar em relação a alguns desses chamados fatores de risco. Então, nós resolvemos mapear esses números aqui no estado e fizemos uma parceria com o Instituto Métodos, que é um instituto de pesquisa, onde 25 cidades no Rio Grande do Sul foram entrevistados, 1.500 pessoas, e aí nós podemos realmente ter os nossos números aqui para então dar início, né, ao combate desses chamados fatores de risco para as doenças do coração. Esse estudo foi feito agora, em 2010? Exato. Esse estudo foi feito no final de julho e publicado para toda a imprensa agora no final de setembro. Nós chamamos para uma coletiva lá na Associação Médica do Rio Grande do Sul, e onde mostramos esses números, e a partir de então temos conversado já em várias ocasiões sobre essa questão e voltaremos várias vezes a conversar sobre isso, porque isso é apenas o início de uma série de campanhas que nós pretendemos fazer para a população gaúcha. São muitos indicativos, né? E todos eles me parecem bem ruins, né? Nós falamos em 51%, por exemplo, de gaúchos com sobrepeso, que acredito que seja um desses fatores, nem chegamos tão lá, mas enfim. Doutor, todos esses fatores foram mapeados ou se concentrou mais em alguns especificamente? Nós procuramos buscar as informações sobre os fatores mais prevalentes, né, que seriam a obesidade, o tabagismo, o diabetes, que é uma doença que tem crescido muito no mundo inteiro, e isso tem muito a ver com a obesidade, o sedentarismo, a atividade física, que está relacionada ao sedentarismo, as doenças do colesterol, relacionadas ao colesterol basicamente. São esses fatores, essas doenças que concorrem para que o indivíduo acabe desenvolvendo doenças, na verdade, não só cardíacas, cardiovasculares, mas também cerebrovasculares, doenças relacionadas à circulação, né? E que efetivamente matam através de um infarto do miocárdio, através de um acidente vascular cerebral. O doutor falou que a pesquisa pegou os 16 anos de idade. Claro, o doutor vai me dizer que é desde que nasceu. Sim. Mas eu, na minha condição, outras pessoas, onde essa preocupação se torna prática e relevante no nosso dia a dia, considerando todas essas questões cardiovasculares? Eu acho que a preocupação começa já dentro de casa, né? Nós temos que, de uma vez por todas, né, trabalhar, e a sociedade aí tem uma convicção de que a grande informação, a grande difusão dessa nossa informação vai ser dentro das escolas, tá? Junto com as famílias. Porque não pode prevalecer mais a ideia de que a criança gordinha é a criança saudável. Mas hoje só se come mais carboidratos, é só massa, é biscoito. Concordo contigo. A indústria alimentícia, ela é muito forte. E tem gosto. Ela é muito forte, tem gosto, e ela tem recursos para dourar todo o seu produto. Não tem, né, verdura, não tem... Então, nós estamos
numa condição desfavorável nessa batalha para mudar. Mas, sem dúvida, a maneira melhor de nós entrarmos é na família e nas escolas, porque o adulto ele tem muito mais dificuldade para mudar os seus hábitos. Uma pessoa de 40, 50 anos que nunca gostou de fazer atividade física, a não ser que ela sinta um temor muito grande de morrer, e aí nós já estamos falando de prevenção secundária, geralmente é que depois de ele fazer um infarto, depois dele fazer um derrame, é que aí ele está com medo e aí ele vai querer mudar os seus hábitos. Mas nós temos a convicção de que a grande vitória está na prevenção primária, é não deixar que a doença se desenvolva. E aí, então, a ideia é trabalhar com a criança, principalmente, né? E ela tem que ter a parceria, nós temos que ter a parceria da família para, desde a infância, ela não ser uma criança obesa, porque se ela for, ela vai ter muito mais dificuldade de emagrecer, né? Depois, já em fase de adolescência e fase adulta. O hábito da atividade física. Isso mudou no mundo inteiro. Só para tu teres uma ideia, nos Estados Unidos existe um estado americano em que a educação física hoje é matéria curricular. Nos Estados Unidos, um estado americano exige que o aluno faça como atividade regular. Eu achei que ia ser o contrário, doutor. Não, os Estados Unidos é o pior país. Os Estados Unidos hoje está entre obesos e sobrepeso, está com 70% da população deles. Mas, doutor Justo Leivas, o que sobra? Não é mais exemplo, então? Não, é um horror. Nós temos que mudar, nós temos que intervir nisso, porque não há uma preocupação, né? Por mais que se veja com que todo mundo está perdendo o controle, né? E a obesidade é o que está mais galopando, né, dentro desses fatores, não se muda o curso disso, não se consegue mudar, é realmente muito difícil, e então a sociedade se sentiu na obrigação de começar, pelo menos, a buscar parcerias, e os parceiros vai ser a mídia, vão ser os órgãos governamentais, para entrarmos realmente junto à população, junto às escolas, junto às famílias, fazendo campanhas para tentarmos efetivamente mudar esse cenário gaúcho. Doutor, a gente vai chegando ao final, doutor Leivas, infelizmente, mas eu sei que ainda eu gostaria que ele deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Também queria lembrar uma coisa muito interessante que eu vi sobre a Sociedade de Cardiologia, que é essa questão desse projeto de lei que envolve a Semana do Coração. Doutor, lhe entrego a palavra, a gente está com pouco tempo. Exato. Nós estamos muito contentes com a repercussão dessa pesquisa, porque temos conseguido espaço e vai um agradecimento a todos os veículos de comunicação que se interessaram por esse assunto, e eles vão ser os nossos grandes parceiros. Nós precisamos, porque nós temos atuado em várias frentes. Uma delas é esse projeto de lei que está para ser aprovado, em que nós vamos ter uma data no Estado em que vai marcar, uma semana, no final de setembro, a princípio será, a chamada Semana do Coração, onde nós vamos tratar através de campanhas, dos chamados fatores de risco, mas a sociedade tem um planejamento ao longo de todo o ano de levar campanhas junto a essas instituições e também para o interior, né? Nós precisamos chegar ao interior. Eu recentemente estive em Pelotas esse final de semana, dei uma entrevista num veículo de comunicação lá e senti realmente de que todo mundo está querendo falar sobre o assunto, e nós estamos muito empolgados e muito envolvidos com isso. Doutor Leivas, foi uma honra tê-lo aqui, vice-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado por vir ao Almanac. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Ok. Obrigado pela sua audiência e até nosso próximo encontro aqui no Almanac.